Os outros times que quiserem replicar o que o Flamengo fez, vai todo mundo se fuder e morrer na praia. Se os rivais quiserem ter o resultado do Flamengo em tempo rápido, acaba se envolvendo em coisa mais suja ainda e acaba ficando ameaçado até de morrer. Para te recomendar assistir, porque aquilo ali é uma aula de gestão, de liderança, de finanças, de administração. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que o BAP tem controle total da operação. O que eu quero dizer com isso? Cara, ele fala do porquê ele abriu um bar na quadra de tênis, porque o tênis era um anexo, então as pessoas do tênis que têm um poder aquisitivo maior não podem ir para o bar da piscina, que é longe, então vão consumir um pouco mais ali, e eles abriram um rooftop para alugar para os sócios fazerem festas e abrir mais uma linha de negócio. Ele não entende apenas do futebol, do esporte olímpico, mas ele dá valor a cada linha de dinheiro que entra na empresa, e aquilo ali foi sensacional e interessante dele apresentar isso na reunião de fim de ano, ok? E qual é o nome disso? O nome disso é gestão profissional. O futebol brasileiro, ele tem gestão política. Você é amigo do conselheiro, você é filho do presidente de 20 anos atrás que foi vitorioso. É algo muito mais parecido com Brasília do que parecido com, sei lá, Faria Lima, uma empresa que precisa gerar resultados. E o Flamengo andou na frente disso daqui e ele se distanciou do resto. Como é que o BAP chegou até ali? Ele trabalhava de graça como vice de futebol. Por que ele trabalhava de graça como vice de futebol? Porque ele ganhou dezenas e dezenas e dezenas de milhões no mercado como CEO da Sky. Okay? Por que o Landim mandou bem como presidente do Flamengo? Porque ele não precisava do dinheiro de ser presidente do Flamengo. Ele era centimilionário, bilionário, com Petrobras, Império X do Ike Batista e também a petroleira que ele vendeu 2, 3 anos atrás. Okay? Então, quando você fala de gestão profissional do futebol brasileiro, o 01 do clube tem que ser uma pessoa de mercado. E, pessoal, a Leila não é essa pessoa. A Leila é esposa do cara fodão. Entendeu? Esposa do cara que construiu tudo. E aí você vê que o Palmeiras vai ficando para trás exatamente nisso daí. Sendo que o Palmeiras seria o grande rival do Flamengo nessa parte de profissionalismo e gestão. E outra coisa que eu quero trazer aqui, vamos dizer que a Leila fosse o marido dela. Ela está no mercado de crédito consignado, empréstimo, agiotagem corporativa, ok? O que isso tem a ver com futebol? Aí eu te digo, o que o presidente da Sky, que vendia pacote de mídia, vendia mídia para milhões de pessoas no Brasil, ok? E negociava com canais a cabo, Disney, Warner, Sony, os canais Sport TV, Globosat, que tem tudo a ver. O BAP tem tudo a ver com o futebol. Por quê? Porque, cara, futebol nada mais é do que uma venda de conteúdo. O Flamengo é apenas uma empresa de mídia. Assim como eu pago o Serjão dos Foguetes, pago o Engenheiro Léo, pago o Negão para apresentarem um Redcast, o BAP paga o Pedro, o Arrascaeta. Só que nós dois estamos no mesmo game, mídia. Valorizar aquele ativo e vender mídia mais cara. Ok? Segunda coisa que ele deixou a entender é que o foco tem que ser no marketing, na venda e na comunicação. Foda-se o resto. Muito interessante esse approach aqui. Por quê? Porque ele é uma empresa de mídia. Ele não está tratando o Flamengo como um time de futebol e nem como uma empresa de finanças. O Flamengo é uma empresa de mídia e o que faz uma empresa de mídia crescer? Mais mídia, mais branding, mais marketing, tá? E transformar aquela mídia inteira em venda. Venda para quem? Venda diretamente para o B2C, que é o torcedor final, seja em produto, seja em sócio-torcedor, seja em ingresso pro jogo, e também a venda B2B, que é o relacionamento com patrocinadores, que nada mais é do que você vende para outras empresas aqueles torcedores ali que você tem no B2C. Outra coisa
que ele trouxe e foi muito interessante é assim, futebol, em outras palavras ele disse assim, futebol feminino é o caralho. O Flamengo acabou com o time de futebol feminino, vai botar o sub-20 ali para jogar só para cumprir tabela. Por quê? Porque o futebol feminino perde 1 milhão por mês. E como ele tem controle total da operação, mesmo ganhando 2,1 bilhões no fim do ano, ele não quer perder 1 milhão por mês numa operação publicitária. E o que ele fez? Tchau, futebol feminino. Bota o time sub-20 pra jogar, ele deu uma desculpa esfarrapada lá que tem que desenvolver talento, porra nenhuma. É porque ele sabe que aquela porra não dá lucro. E aí, ele ainda deu uma espetada na Globo. Eu estava falando do futebol feminino e a gente trouxe aqui, em direito de transmissão, isso aqui. Então, assim, a gente ganha 480 mil pelo brasileiro, 480 mil. 110 mil pelo brasileiro sub-20, 90 mil pela Copa do Brasil e esses outros valores ridículos que estão aqui. Isso é justo? Quais são os fatos? Né? A audiência é crescente, tem relevância na TV aberta e fechada. Se compara ao futebol masculino? Não, mas não pode ser essa diferença. TV fica com os lucros do pacote de marketing e não distribui aos clubes. Então tem lá a nariguda da Globo que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula, dá vontade de chegar e falar, filha, convence a sua empresa a botar 10 milhões por ano, 20 milhões por ano em direito de transmissão, que aí a coisa fica melhor. Não, pau que dá em João tem que bater em Maria também. Quem é que tem que pagar as contas? Somos nós que temos que pagar a conta. Olha quanto é que a empresa dela paga aqui pelo brasileiro. Isso eles não falam. O Flamengo bota 22 milhões no negócio, o Flamengo pede 11 milhões por ano, pede 1 milhão por mês com futebol feminino. O dinheiro da transmissão fica todo com a Globo. Por quê? Pô, a Globo fica cobrando, tem que valorizar o futebol feminino. Aí ele mostrou lá, pessoal, a Globo me paga 90 mil reais, cara. Cara, 90 mil reais não é dinheiro grande pra mim. Pra mim, 90 mil reais é 15 mil dólares. Pro Flamengo, receber 90 mil reais para transmitir, sei lá, a Copa do Brasil, cara, é assim, você tipo, não, é melhor nem jogar esse jogo. Falando nisso, ponto 4 aqui é que ele deixa bem entender que direito de transmissão é apenas a quarta linha de receita. E isso foi algo magistral que, cara, pode trazer muito problema para os outros times do Brasil. Por quê? É interessante que a gente aqui, quem está há muito tempo nesse negócio, sempre ouviu dizer que o principal carro-chefe de receita do clube é o quê? Direito de transmissão. Esse ano, no Flamengo, direito de transmissão foi a terceira linha de receita, para desespero dos detratores. Ano que vem, direito de transmissão, se bobear, vai ser a quarta linha do faturamento do Flamengo. Porque, ó, quarta linha de receita, ele falou que o Match Day, que é muito raro o Match Day que é o quê? O dinheiro dos ingressos, dos camarotes, do que acontece no dia do jogo. E se você abrir os números de qualquer time do mundo, o direito de transmissão é a primeira linha. O Flamengo não é nem a quarta. Ele tem premiação, ele tem venda de jogador, ele tem match day e depois é direito de transmissão. Qual é o problema disso? O problema disso é que o Flamengo sabe que ele não é tão dependente em direito de transmissão. O que ele pode fazer? Ele pode se separar dos outros clubes e falar assim, ó, vocês que se fodam aí. Não, vocês que se fodam aí, eu vou negociar sozinho. Não quer editar, não quer fazer do jeito que eu quero, beleza. Eu saio, vou transmitir os jogos na Flá TV, que é o que está cozinhando. Parte de comunicação e conteúdo foi a área que, de longe, a gente mais cresceu do ponto de vista conceitual, né? Qualitativamente, a gente está dando um banho nessa parte de comunicação social. Tem um desafio enorme de monetização disso. A gente fez 2,5 milhões no ano. Não é muito dinheiro, mas é um crescimento de 433% do que a gente tinha anteriormente. A gente acha que a gente vai crescer. Isso aqui, em 5 anos, vai deixar direito de transmissão para trás. Isso vai crescer que nem um foguete. Eu não sei quem dos senhores e das senhoras tiveram chance de visitar aqui o estúdio que a gente fez aqui. Nós vamos ter 3. Tem um estúdio desse aqui, que está à esquerda de quem está entrando.
Depois eu convido os senhores para irem lá ver. Sensacional. Tem um outro no Maracanã e vai ter um outro no CT que está pronto em janeiro. E são 3 pontos de geração de conteúdo que nós vamos ter para a Flamengo TV. Enfim, e onde tem Flamengo, nós temos sido primeiro lugar. Nós já temos 84 milhões de inscritos e eu tenho certeza que nas Américas nós somos o maior potencial digital de entretenimento que a gente tem. O desafio da gente é monetizar isso. Tá? Lembra que no ponto 2 eu falei o foco no marketing, na comunicação? Cara, eles criaram um grande estúdio, pagaram gente do mercado, o João Guilherme não deve ser barato, para trabalhar exclusivamente na Flá TV. Então, ele é um executivo de mídia e sabe o que está acontecendo. Lembre-se, na Sky ele perdeu espaço para quem? Para as redes sociais. Então ele sabe que, sendo uma empresa de mídia, ele precisa investir em rede social ou ele vai ficar para trás. Ok? E como é que ele está investindo em rede social? Olha o tamanho dos canais do Flamengo. Canal de futebol, canal de YouTube, Instagram, a porra toda, porra toda. E ele está usando aquilo ali como uma carta na manga. E já está acontecendo. Por quê? Quando você está no exterior e quer assistir um jogo do Flamengo, você é obrigado a pagar a Flá TV e assistir aquela transmissão ali do João Guilherme. Direitos de transmissão é a 4ª linha. Cara, para todos os outros times, cara, eles são extremamente dependentes de direitos de transmissão. Institucionalmente, isso é um perigo. Por quê? Ele depende menos da Globo. Que, no fundo, a Globo é um stakeholder, é um prestador de serviço para o Flamengo, só que, no fundo, ele é um competidor. Por quê? Porque está competindo pelos mesmos dinheiros de patrocínio. Por exemplo, o Banco Itaú paga 100 milhões para anunciar um jogo do Flamengo na Globo. A Globo é só intermediária. O Banco Itaú pode pagar esses 100 milhões no Flamengo para... Entendeu? Então, ele é stakeholder, mas é competidor ao mesmo tempo. Cara, o comentário que ele falou sobre dívida líquida me assustou muito. Agora, uma coisa que é interessante que é o seguinte: endividamento... A gente tinha 346 milhões de endividamento no final do ano passado. Caiu para 96. Gente, endividamento é que nem colesterol. Tem o bom e tem o ruim. Certo? Como o nosso 96 não é com o banco, isso aqui é um erro meu. Eu errei. Porque eu sou supersticioso, não aproveitei a janela do meio do ano e meti o pé na jaca. Quem achou que a janela do meio do ano foi agressiva, a gente podia ter feito. Se eu soubesse dos resultados da gente no fim do ano, eu teria feito o dobro da janela que a gente fez no meio do ano. Num lado positivo, tá? Como assim? Olha só, ele faturou 2,1 bilhões esse ano, com 93 milhões de dívida líquida. Ele, sendo um cara do mercado, ele sabe que isso é uma proporção muito pequena de dívida líquida. Ó, 10% seria 200 milhões, 1%, 20 milhões. Cara, é papo de 4% do faturamento em dívida líquida. E aí você pode pegar o múltiplo lá de EBITDA, você vai ver que, cara, nenhuma empresa grande na Bolsa de Valores tem tão pouca dívida. Significa que ele foi muito conservador nesse ano que ganhou a porra toda. Só que se meu pai fosse minha mãe, eu tinha 2 mães e nem o pai. Então eu joguei do lado conservador. Mas, ó, 96 está errado para um clube que fatura 2 bilhões. E ele falou, cara, se eu soubesse, se eu tivesse domínio desses números no meio do ano, eu seria muito mais agressivo. E ele falou, eu vou ser mais agressivo. Entendeu? Por quê? Porque ele está muito pouco alavancado e ele trata o Flamengo como uma empresa aberta em bolsa. E uma empresa aberta em bolsa sabe que o seu custo de capital ele diminui quando você puxa dívida. Não só equity. Depois você pesquisa sobre o WACC, Weighted Average Cost of Capital. Então, eu acho que a principal conquista do Flamengo é fazer isso tudo com apenas 93 milhões de dívidas. Que, cara, você consegue sanar isso aí com 1 mês de operação. 1 mês nada. Se você faz 2 bi por ano, 200, em 2 semanas de operação você consegue matar toda a sua dívida. Mas,
não é legal, de um ponto de vista financeiro, você cortar essa dívida toda. É melhor você se alavancar para ganhar mais títulos e trazer mais receita, poder cobrar mais de um patrocinador, poder cobrar mais de direitos de transmissão e etc. Empresa. Mais do que tudo uma empresa nada mais é do que suas fontes de renda. Você dominando as suas fontes de renda e entendendo aonde o dinheiro está saindo, cara, é meio caminho andado para você ser um cara muito rico e sua empresa ter muito. O BAP e, cara, vai dar muito ruim para os outros times. Porque o Flamengo é muito profissional e, além de ser muito profissional, ele tem muito mais torcida do que todo mundo. Tá ligado? É igual você ser o McDonald's com aquela rede de loja gigantesca e com aquela marca gigantesca e você competir com a tia do podrão da esquina. Cada vez mais a diferença entre o Flamengo e os outros times vai ser exatamente isso. Além de ter uma marca maior, com mais seguidores, você tem um CEO de mercado tocando contra as tias da esquina tocando. Vai dar merda. É o seguinte, os outros times que quiserem replicar o que o Flamengo fez, vai todo mundo se fuder e morrer na praia. Ele mais ou menos deixou a dizer isso, deixou a entender isso. Por quê? Porque o cara... É a mesma coisa, olha só, vamos lá. Vamos dizer que eu sou o Ryan e eu ganho muitos milhões vendendo curso online e sendo uma pessoa pública da internet. Se eu tenho um amigo invejoso que quer fazer igual eu fiz e ficar rico rápido, ele sabe que não consegue vendendo curso, não consegue criar uma presença digital tão rápido, mas ele está sob pressão com aquele tamanho de inveja, e aí ele vai entrar para uma facção criminosa e começar a dar golpes de pessoas. É mais ou menos isso que vai acontecer. Se os rivais quiserem ter o resultado do Flamengo em tempo rápido, acaba se envolvendo em coisa mais suja ainda e acaba ficando ameaçado até de morrer. Se não me engano, o Flamengo faturou 1,4 ano passado e esse ano 2,1 bilhões. Então, em um único ano, o Flamengo fez um São Paulo. Eu queria chamar a atenção para os senhores que daquele 2,071 bilhões, nós crescemos 761 milhões de reais de faturamento em um ano. 761 milhões de reais de faturamento no ano. Alguém sabe quanto faturou, qual foi o clube que faturou 761 milhões em 2024? São Paulo, pouco mais do que isso. Nós crescemos em um ano o faturamento de um São Paulo, que era o quarto faturamento do Brasil. Então, o crescimento de faturamento. Em um único ano, a diferença entre o ano 2004 e ano 2025 foi o faturamento total do São Paulo. E o BAP, ele aproveitou para... não sei se é porque ele está com algum ressentimento, mas ele aproveitou para dar espetada em um monte de time. Ó, só o que eu captei. Se você captou outra coisa, você coloca aí nos comentários. Bom, ele falou do Soberano. E aí é o seguinte, permanecer no topo exige atenção. O que acontece quando a gente começa a ganhar tudo? Você começa a botar um salto alto, começa a se achar o rei da cocada preta, começa a achar que você é melhor do que os outros, que você pode muito. Então, tem a ilusão do soberano. Clubes que pararam no tempo acreditando serem inalcançáveis. Né? É a acomodação dos seus conselhos impede a modernização institucional. Por quê? Porque eu sou o rei. Eu vou continuar assim. E a gente já viveu isso e não está muito longe. Isso é um caso de menos de 20 anos atrás. Que se acomodou e virou time pequeno. O São Paulo, cara, ele era realmente um grande exemplo de gestão. Acabou ficando para trás e realmente o São Paulo é um time que não fede nem cheira no Brasil hoje em dia e está cheio de problema institucional. Lembrando que, cara, teve uma polêmica aí de venda de camarote do São Paulo que vai exatamente naquele ponto 1 que eu falei no vídeo passado, que é o quê? Ter controle total da operação, ok? Só que pelo profissionalismo dele, do time dele, ele não acontece o que aconteceu no São Paulo, de falcatrua para cá e para lá.
ok? Então ele bateu no São Paulo, cara, ele bateu no Atlético Mineiro, por quê? O que ele fala assim, ó? Vamos pegar o caso do Atlético Mineiro, o que aconteceu? Eu assumo o clube como mecenas, endivido o clube, tá certo? Eu sou garantia, chega uma hora eu chego e falo, ó, cheguei, quero receber. Ah, não tem dinheiro? Tudo bem, me paga com ações do clube, virei dono do clube. Tem alguns clubes que, sabendo que podem virar SAF, eles chegam, fazem um monte de merda nas finanças do clube, endividam aquela porra até o talo, cobra o dinheiro de volta, vê que não pode pagar e fala, não, então vira SAF, muda o estatuto, me dá ações. Ok? E ele ainda fala que o presidente da situação do clube, ele tem um conflito de interesse gigantesco com os novos investidores da SAF. Ah, não, beleza, eu quebro esse clube, eu viro SAF, mas, porra, você tá me assegurando uma porcentagem dessa SAF e o posto de CEO. Cara, isso tá errado. Tá? Isso é um conflito de interesse gigantesco. E aí, esse negócio da SAF de endividar o time, ele deu porrada no Atlético Mineiro, e o negócio de colocar um CEO pré-SAF com conflito de interesse deu porrada no Fluminense. Aí depois ele fala que, cara, não vou virar SAF porque, cara, dinheiro não tem carimbo. E você acaba aceitando dinheiro de fontes duvidosas, até de facções criminosas. Caralho, o Vasco, a 777 do Vasco, aquele veículo era um veículo de lavagem de dinheiro de facções criminosas. E tá até hoje na justiça esse bagulho. Então, ele bateu no Vasco sem bater. Tá ligado? E ele ainda falou de facções criminosas na gestão do time, que é o quê? Corinthians. Entendeu? Então, ele tá... Ah, não, ainda bateu no Santos. Notei aqui que, cara, além de toda essa galera aí, ele bateu no Santos dizendo, cara... Tem outro caso de clube que vivia equilibrando suas contas vendendo atletas. O cara se torna refém do mercado. Chega uma hora que ele não tem um atleta para vender, que o mercado está ruim, como é que ele equilibra as contas dele? Ele quebra também. Esse é outro clube importante brasileiro. Qual é o risco para a gente? Transformar a base apenas em commodity financeira. Não pode ser. Não pode ser. Você não pode pagar as suas contas ou acreditar que você vai fechar as suas contas vendendo só jogador da base. Vamos trabalhar para vender bem a base? Vamos. Mas a gente não pode contar com o ovo dentro da galinha. Não, eu fecho as contas desse ano, do ano que vem, vendendo 2 ou 3 garotos da base. Não pode ser assim. Você não pode, e ele falou lá, das linhas de faturamento. Venda de jogador, premiação de campeonato, match day, e só em quarto lugar está o direito de transmissão. Cara, ele não pode ficar 100% dependente disso aqui, porque o ano que não tiver, cai tudo. E ele estava falando exatamente do Santos. O Santos, ele se segurava com venda de jogadores. Teve uma entre-safra ali de talentos, não teve dinheiro entrando, o Santos se fudeu tanto futebolisticamente quanto institucionalmente assim. Ok? Então, o BAP, ele aproveitou para dizer assim, ó, eu sou foda e os meus competidores estão tudo no chinelo. Falou negócio de gramado, os caralho a quatro, mas eu achei interessante como ele criticou um por um, sem dizer, ó, o Fluminense tem conflito de interesse. O São Paulo ficou para trás. Usou a palavra soberano, mas não falou que o São Paulo ficou para trás. Golpe de dívida conversível na SAF. Não falou Atlético Mineiro. Mas, cara, ele meio que deixou a entender, ó, nós somos os principais, além de ter a maior torcida e o maior faturamento, nós temos a melhor gestão e que se fodam vocês. Outra coisa que ele falou aqui, cara, é que se ele não ganhar absolutamente nada, ele vai ganhar 1,4 bi ano que vem. A receita recorrente é aquela que você olha para ver a tua saúde. O que acontece se o Flamengo perder tudo esse ano, não ganhar nada, a casa cai, a gente fatura 1 bilhão 472 milhões de reais. Se ele não ganhar Copa do Brasil, nem Brasileiro, nem Libertadores. Cara, 1,4 bi é o que o Palmeiras ganha no seu melhor ano. Vendendo o Estevão, vendendo o Hendrick,
ganhando a porra toda. Juntando aquilo tudo, o Palmeiras, que é o segundo time mais bem gerido, ganha o que o Flamengo está projetando de ganhar, se não ganhar porra nenhuma no que vem. Ele falou, o meu worst case scenario, eu boto 1.4 bi pra dentro. Quem tentar competir de frente com o Flamengo vai abrir mão do curto prazo, não, vai se alavancar no curto prazo e abrir mão do longo. Não dá. Ok? Não dá por quê? Porque em termos de gestão tá muito atrás. Inclusive o segundo melhor, que é o Palmeiras, tá muito atrás. O orçamento do Palmeiras para o ano que vem, com tudo dentro, é 1.2. Então nós temos um fôlego e uma musculatura para irmos por muito mais. E em termos de clientela, cara, também tá muito atrás. A torcida do Flamengo é muito grande e esse gap vai aumentar mais ainda. Por quê? Por causa do foco no marketing, na venda e na comunicação. Cara, você olha para as crianças do Brasil, é tudo flamenguista. Por quê? Porque o Flamengo ganha tudo de 2019 para cá. Coisa que você não via nas outras gerações, mas hoje você vê um pai vascaíno, um pai botafoguense e a criança flamenguista. Por quê? Porque tá ganhando, cara. O cara não quer tomar bullying na escola. Entendeu? E isso vai se acentuando cada vez mais, porque isso aí, estou falando do Rio de Janeiro, mas assim, off-Rio, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, todo mundo é Flamengo. Porque lá o que importa é o poder do marketing, da venda e da comunicação. O Vasco não chega. Apesar do Vasco ser um gigantesco. Não chega. A comunicação do Vasco, o marketing do Vasco, a venda do Vasco não chega nessas regiões. Então, a gente está olhando não só para agora, cara, mas para a próxima geração. Você vê que o Campeonato Brasileiro vai virar uma Bundesliga de um time só. E eu acredito que isso vai acontecer com o Brasil. Acho legal? Cara, eu acho que não. Por quê? Porque o Flamengo, para ele ser o Flamengo, ele precisa de um rival, cara.